Olá, bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios, esse canal que sempre pretende discutir filosofia de modo claro e objetivo, indo direto àquele ponto que você necessita entender. Hoje temos uma discussão dentro do nosso tema de filosofia política sobre o filósofo Thomas Hobbes, ele também que é um filósofo de extrema importância para o Enem, para vestibulares e para diversas provas que abordem filosofia. O que esse filósofo tem de contribuição para a gente? Para a gente iniciar essa discussão, é necessário que a gente entenda um conceito de estado de natureza. O que seria isso? Esse conceito que é importante nós termos em mente, porque não só Thomas Hobbes, como outros filósofos também utilizarão, como Locke, como Rousseau. Alguns dos filósofos também vão utilizar esse termo, essa terminologia estado de natureza. E o que significa isso? Estado de natureza é uma especulação filosófica sobre como os seres humanos eram no estado anterior à sociedade. Isto é, estado de natureza é o homem pensado na sua forma mais primitiva. O homem pensado antes de se organizar em sociedade, antes que houvesse governo, antes que houvesse polícia, antes que houvesse qualquer tipo de organização de status social, antes que houvesse propriedades. Essa é a discussão que Hobbes vai tentar fazer sobre estados de natureza. E observe, como que Hobbes ele tenta imaginar, como que é o estado de natureza imaginado por Hobbes. Hobbes imagina que o estado de natureza é um estado conflituoso, é um estado de guerra de todos contra todos. Porque Hobbes ele diz o seguinte, o ser humano, por natureza, ele é egoísta e mau. Por isso, o homem está pensando apenas nos seus próprios interesses e ele tem dificuldade de se relacionar com os outros. No estado de natureza vigora o caos, vigora a lei do mais forte. Perceba, se duas pessoas desejam a mesma coisa e não existe nenhuma pessoa, nenhum governo que medie as relações, vai vigorar a lei do mais forte. Quem vai obter determinada coisa será aquele que tiver mais força, que for mais astuto. Porque o que acontece? O estado de natureza coloca as pessoas em igualdade nesse estado de guerra. Porque, por exemplo, até mesmo uma pessoa que seja mais fraca, ela pode usar da astúcia para destruir, para matar, para assassinar, para roubar algo de alguém que seja mais forte. É só usar de alguma estratégia, esperar que a pessoa durma. É um estado, de modo geral, sem nenhum tipo de segurança. Então, Hobbes está tentando imaginar como seria se os seres humanos não tivessem se organizado em sociedade. E, segundo ele, o que aconteceria é esse caos pleno, esse estado onde sempre haveriam conflitos. E que isso, Hobbes tem até uma frase famosa, que é: o homem é o lobo do próprio homem. Isto é, que o homem é o seu próprio predador. O homem, no estado de natureza, ele destrói o seu semelhante justamente porque ele está pensando nos seus próprios interesses e não no interesse de uma coletividade. Então, só recapitulando aqui, o homem não é social por natureza, diferente de Aristóteles, porque Aristóteles ele diz que o ser humano é um ser social por natureza. O ser humano é um ser que tem a necessidade de se relacionar com seus semelhantes. É um ser que justamente não precisa de nada, porque já tem um impulso natural para se relacionar com os outros e constituir sociedade. A sociedade para Aristóteles ela existe de um modo natural, mas para Thomas Hobbes a sociedade é criada de um modo artificial. A sociedade é criada por um motivo, e esse motivo é justamente acabar com a brutalidade, acabar com esse estado de guerra de todos contra todos. Porque ninguém pode viver no estado assim. Quem gostaria de viver nesse estado de conflito permanente? Então Hobbes ele diz, as pessoas observando que o estado de natureza era ruim, as pessoas observando que poderiam morrer a qualquer momento, que a qualquer momento poderiam sofrer uma morte violenta, nenhum momento dos seus bens estavam a salvo. Pensando nisso, os seres humanos, então, eles vão decidir formar a sociedade. Não, nisso aí a gente tem a criação artificial da sociedade com o objetivo do fim da brutalidade. Então perceba, a criação, o Estado, ele é criado de modo artificial. Justamente não é artificial no sentido óbvio de ser algo diferente de natural. E isso objetivando o fim da brutalidade, o fim desse estado de guerra de todos contra todos, que é pleno de conflitos. Nisso, qual seria a função do Estado? Por que os seres humanos instituem o Estado? Os seres humanos, ao instituir o Estado, eles abrem mão do seu direito de se autogovernar, porque eles tinham a liberdade irrestrita
no estado de natureza, eles abrem mão do seu direito de se autogovernar, isso em virtude do medo, e criam um Estado. O Estado que teria aqui como função garantir a ordem, a segurança e o direito, e a direção da sociedade. Sobretudo a segurança. A segurança é uma das coisas, um dos bens aqui mais desejáveis, pensando no contexto de pessoas que viviam em completo conflito dentro do estado de natureza. Então aqui, essa é a parte inicial que a gente entende sobre o estado de natureza para Thomas Hobbes. Então, trechinho dele aqui para a gente ilustrar. No estado de natureza, os homens não tiram prazer algum da companhia de um dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer. Na natureza do homem encontramos 3 causas principais de discórdia. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança. E terceiro, a glória. A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. E a segunda, a segurança. E a terceira, a reputação. Então a gente vê aqui como o estado de natureza é problemático para Thomas Hobbes. Para isso, Hobbes ele vai defender um tipo de governo específico que possa garantir a segurança e a paz. Hobbes é considerado o primeiro filósofo contratualista. O que é isso? Hobbes ele defende a ideia de um contrato, de um pacto social, onde as pessoas, elas abrindo mão de se autogovernar, transferem a sua liberdade, transferem esse direito de governar para um determinado governante. E Hobbes ele vai defender que o governo mais adequado seria o governo de um monarca absolutista. Absolutismo a gente estuda, você deve provavelmente, talvez se lembre em história, o contexto do absolutismo, mas o absolutismo é um tipo de governo em que o monarca ele tem liberdade restrita. O monarca ele não tem limitações para o seu poder. O monarca reúne o poder de criar leis, de executar leis e de julgar as leis assim como ele deseja. O monarca é a autoridade soberana e não há nenhuma outra pessoa que possa lhe opor. Então, olha só, dentro desse contexto, a sociedade dos homens surge apenas através de um pacto, isto é, artificialmente. Portanto, não é de admirar que seja necessária alguma coisa mais, além de um pacto, para tornar constante e duradouro seu acordo. Ou seja, um poder comum que os mantém em respeito e que dirige suas ações no sentido do benefício comum. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. É conferir toda a sua força e poder a um homem, a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades, popularidade e votos, a uma só vontade. Então é necessário a ideia de uma só vontade. E o Hobbes ele vai defender aqui, justamente, a maior defesa dele vai ser em relação à ideia de um governo soberano de um monarca, a ideia de um governo absolutista. E isso ele escreve na sua obra mais famosa, que é O Leviatã. E por que ele escolhe esse nome, Leviatã? Leviatã é o monstro bíblico, que está presente lá no livro de Jó 41. É um grande monstro bíblico que, segundo lá o texto de Jó, mostra uma criatura completamente poderosa e que ninguém possa se opor a ela. Nisso aqui, só o trechinho dele, até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com Leviatã, tirando essa comparação dos 2 últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Então, o monarca absolutista, para garantir a ordem, para garantir a segurança, ele deveria ser essa figura que ninguém seria capaz de se opor a ele. Deveria ser aquele que pudesse, de fato, conduzir a sociedade de um modo seguro, de um modo bastante contundente. E aqui, para nós fecharmos aqui nosso entendimento sobre esse tema, aqui é uma figura do Leviatã, do título, da capa do livro Leviatã. Observe o seguinte, Leviatã é concebido como esse ser que é gigantesco, esse ser que é maior do que tudo, maior do que a cidade. Tem uma espada na mão simbolizando o seu forte poder militar, tem um cetro simbolizando ali o seu governo,
juntando também, inclusive, a esfera religiosa, que estaria submetida também ao rei. E no corpo do rei, no corpo do Leviatã, há uma série de pessoas. É até um pouco difícil de ver pela imagem, mas se observar atentamente, você vai ver que o corpo dele é composto por pessoas. E isso remete à ideia do pacto social. Então, o Leviatã, ele é instituído, é colocado no poder pelo povo. O povo transfere seu direito de autogovernar e aí sim o governante, o Leviatã, tem liberdade restrita para atuar e assim garantir a segurança e garantir a ordem da sociedade. Então perceba, revisão, Hobbes concebe um estado de natureza de guerra de todos contra todos. Para sair desse estado é necessária a instituição de um governo e esse governo deveria ser um governo absoluto que acabasse com todos os conflitos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que ainda ficou obscura, você pode deixar algum comentário, pode perguntar no Instagram, que será um prazer te responder. Mais uma vez, agradeço demais a sua atenção. É um prazer tê-lo aqui. Verifique se você está inscrito no canal para que você possa acompanhar os outros vídeos. Muito obrigado.